Olá, seja bem-vindo à parte prática da disciplina Microbiologia Geral, aqui no Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais, campus Rio Pombo. Hoje nós vamos falar do isolamento e da enumeração de micro-organismos. Bom, o isolamento de micro-organismo é a primeira etapa para o estudo de qualquer espécie bacteriana ou fúngica. É uma etapa muito importante porque permite você estudar esse micro-organismo e entender como é que ele se comporta, né, para suas diferentes características fisiológicas e metabólicas. Nesse processo, né, o isolamento ele permite que você estude a sua nutrição, a sua forma de crescimento e a sua interação com outros micro-organismos. Da mesma forma, se você tem um micro-organismo de interesse ou que realiza determinada função do seu interesse, é muito importante você isolar para ter certeza de que você não está carregando junto com ele outros micro-organismos deletérios para o processo que você deseja fomentar. Então, a inoculação bacteriana ela é importante e é importante que a gente tenha esse processo oriundo a partir de uma única célula ou de uma cultura pura. Então, esse processo é bastante interessante, bastante importante e é onde tudo começa. Paralelo a esse processo, um processo que é muito importante para o estudo das bactérias e para entender a sua dinâmica populacional e também a sua forma de interação com o meio, o processo de enumeração é muito importante. Então, saber contar as bactérias é fundamental para que você consiga entender os processos que estão acontecendo. Então, na aula de hoje, nós vamos ter esses dois objetivos principais, né? O objetivo de aprender sobre as técnicas de isolamento bacteriano, sobre a técnica de isolamento bacteriano mais comumente utilizada, e aprender sobre a técnica de enumeração por meio das diluições seriadas, né? Para essa aula a gente vai precisar, obviamente, relembrar dos conceitos que nós vimos nas últimas aulas, dos meios de cultura, né, do crescimento bacteriano, né, e utilizar todos esses conceitos de forma aplicada. Então, para essa aula de hoje a gente precisaria, né, das placas com meio de cultura sólido, de alças de repicagem, de ponteiras e pipetas, de tubos com solução salina ou com a solução para diluição, do bico de Bunsen, né, de todo o material para fazer meio de cultura, como balança, pH-metro, autoclave e frascos de cultura. Com todo esse material, a gente poderia preparar as placas de meio sólido, e as placas de meio sólido são o pré-requisito necessário para a realização do processo de esgotamento de inóculo. Esse processo de esgotamento de inóculo é o processo, né, que é utilizado com maior frequência para a realização do isolamento bacteriano. E esse processo de esgotamento de inóculo, ele consiste em pegar uma porção pequena desse inóculo com uma alça de repicagem e espalhar esse inóculo na superfície de um meio de cultura sólido, né, de uma placa de Petri com meio de cultura sólida. Então a gente faz o espalhamento dessa placa de Petri, né, do inóculo que está presente na alça de repicagem na placa de Petri, né, e esse espalhamento vai fazer com que no começo nós tenhamos um grande crescimento bacteriano, mas à medida que a gente vai espalhando, esse inóculo ele vai se tornando mais escasso. Até que ao final da nossa estria a gente consegue obter uma ou poucas células que vão crescer de maneira bastante separadas, né, de maneira bastante isolada, e com isso a gente tem certeza que elas não estão misturadas, mas que são colônias que vieram de uma ou poucas células. Então, nesse processo, a gente tem, né, a nomenclatura específica para esse processo é a nomenclatura da estria, né? A gente chama disso estria. A estria simples e a estria composta. A estria simples, ela consiste em fazer esse espalhamento de inóculo de uma única vez. A gente começa em cima da placa e vem até embaixo da placa fazendo esse esgotamento do inóculo, né? Certamente na parte superior da placa você não vai conseguir nenhuma colônia isolada, mas na parte inferior você já esgotou o inóculo e com isso você consegue ter bactérias isoladas ao final. Essa estria simples ela é muito utilizada quando a gente conhece bem o nosso meio de cultura, né, e sabe que não tem
uma alta concentração de células, né, uma alta densidade de células. E a gente consegue fazer o processo da estria simples. Já a estria composta ela é muito utilizada para aquelas soluções ou para materiais que têm uma alta densidade de células. E aí nós conseguimos fazer a estria composta. A gente utiliza a estria composta para poder fazer o isolamento. Né? Para isso a gente começa, nós pegamos para esse processo, nós coletamos a amostra com bactérias uma única vez. Né? E depois a gente vai flambando, ou seja, a gente vai esterilizando a nossa alça de repicagem e repetindo o processo de espalhamento várias vezes com a alça esterilizada, mas coletando uma parte do material que já foi depositado previamente na placa. Então, desses dois métodos, né, são métodos que têm como objetivo geral provocar o espalhamento, né, do inóculo na superfície de um meio de cultura sólido. A gente comentou da estria simples e da estria composta, mas a estria composta ela merece uma explicação mais aprofundada. Né? Nesse processo de construção da estria, o que a gente faz é isso aqui. Nós pegamos a alça de repicagem, assim como a boca do tubo de ensaio, e flambamos no bico de Bunsen, né, na chama, para poder justamente esterilizar esses dois ambientes, tanto a boca do tubo quanto a alça de repicagem. Essa alça de repicagem, depois que ela for esterilizada, a gente espera esfriar, né, nas proximidades do bico de Bunsen, para fazermos a coleta do material biológico que está presente, né, num meio de cultura, num frasco de cultura ou no ambiente, e a partir, né, ou que foi coletado do ambiente, obviamente, né, e a partir desse material a gente faz o espalhamento na placa. Né, e uma forma de fazer o espalhamento na placa é justamente o espalhamento por meio de estrias compostas. Né? A estria composta, a gente tem sempre o cuidado de nunca sobrepor as etapas. Né? Então a gente começa fazendo o espalhamento inicial, onde a gente tem um crescimento muito grande de bactérias, um crescimento confluente, até difícil de você identificar bactérias isoladas. É impossível de identificar bactérias isoladas. Logo depois que a gente fez esse espalhamento inicial, a gente flamba a alça de repicagem. E flambando a alça de repicagem, nós pegamos um pouco da bactéria que já foi depositada na placa, veja que existe uma sobreposição ali nas estrias, né? Mas essa sobreposição acontece em um ou poucos pontos. Né? E logo depois a gente faz outro espalhamento. Feito esse segundo espalhamento, a gente flamba a alça de repicagem novamente, e flambando a alça de repicagem novamente, a gente, né, coleta um pouco do material que já foi depositado na segunda rodada de espalhamento e espalha novamente com uma ou poucas interseções para poder justamente reduzir ainda mais a quantidade de inóculo. Na terceira vez a gente flamba a alça de novo e faz uma quarta rodada. Né? E a partir daí a gente já consegue ter as colônias isoladas. Né? O resultado desse procedimento é algo semelhante a isso, onde nós temos nas primeiras etapas um crescimento confluente impossível de você sequer imaginar o crescimento de bactérias isoladas, para a gente chegar no final com bactérias isoladas com muita clareza, né? E que a gente consegue detectar com muita clareza as bactérias que estão presentes nessa placa. A próxima etapa, então, a gente conseguiu isolar uma bactéria, a gente conseguiu ter uma bactéria isolada, isso é comum nos laboratórios, a gente sempre utiliza, por exemplo, nós vamos fazer a inoculação ou preparar inóculo, preparar a bactéria para crescimento e aplicação de inóculo, a gente começa com o isolamento dessa bactéria, né, para ter certeza que ela é uma bactéria que não está contaminada, e depois a gente segue para o preparo desse inóculo, para ter certeza que é essa bactéria que a gente estava querendo, que vai ser de fato inserida, né, no sistema radicular das plantas ou no sistema foliar das plantas, a depender do nosso interesse específico. Então, essa foi a primeira etapa, isolamento de bactérias, né, isolamento de células, isolamento de micro-organismos. A segunda etapa é justamente a enumeração. Depois que a gente isolou, a gente precisa enumerar para avaliar o crescimento, para construir curvas de crescimento, para saber se uma determinada bactéria está sendo importante
né, nos processos que nós trabalhamos, e para isso a gente faz a enumeração. Como é que funciona a enumeração? Bom, existem várias formas de você enumerar ou de você quantificar bactérias, mas talvez a forma mais significativa e importante é a da diluição seriada. A forma da diluição seriada, ela é o conceito dela é muito simples e a execução também é simples. Para isso, por exemplo, a gente tem, nesse exemplo aqui, uma solução de solo, uma determinada amostra de solo foi diluída numa quantidade conhecida de água, então isso tudo é importante. E a partir dessa solução de solo, a gente fez a diluição. De início, nós pegamos 1 ml da amostra de solos e colocamos no primeiro tubo. Depois a gente pegou 1 ml do primeiro tubo e passou para o segundo tubo. Colocando esse 1 ml a cada vez que a gente transfere de tubo, essa amostra é agitada vigorosamente. E a partir dessa amostra, nós pegamos mais 1 ml, passamos para o terceiro tubo, para o quarto tubo, para o quinto tubo e para o sexto tubo. Com isso, nós conseguimos fazer uma diluição nesse caso aqui, nós fizemos uma diluição de 1 milhão de vezes. A gente diluiu até 10 a 6 vezes. Foi uma diluição bastante importante. Essa diluição ela vai nos auxiliar a fazer a contagem das bactérias, porque a partir do momento que a gente fez a diluição, a próxima etapa é justamente fazer o plaqueamento. Então, a partir dos tubos de cultura que nós obtivemos, a próxima etapa, depois que nós fizemos a diluição completa, é fazer o plaqueamento. E como é que funciona esse plaqueamento? O plaqueamento ele é feito da seguinte forma. Nós pegamos uma alíquota da amostra diluída de cada tubo de diluição, colocamos na superfície do agar, espalhamos essa amostra cuidadosamente na superfície do agar com a alça de Drygalski, que é uma alça de vidro e que permite o espalhamento na superfície de agar solidificado. Nós colocamos essa placa para o procedimento de incubação para posteriormente a gente contar as colônias de superfície. Após esse procedimento, o que nós vamos obter é justamente esse resultado que nós estamos vendo aqui embaixo no crescimento após a incubação nas placas de Petri, onde a gente percebe o crescimento de um diferente número de células. Inicialmente é impossível de contar a quantidade de células, mas depois nós percebemos que passa a ser possível a contagem. Essa contagem ela é possível e é recomendado que se utilize sempre as placas que apresentaram crescimento entre 30 e 300 colônias, porque justamente é uma faixa de contagem que diminui os erros de ao mesmo tempo de ter a contagem superestimada e subestimada. Então a gente sabe que a contagem de células entre 30 e 300 colônias, utilizando as diluições que tem entre 30 e 300 colônias, são as placas mais adequadas para fazer esse procedimento de contagem. No nosso caso, nós estamos percebendo aqui que o primeiro tubo, que foi a diluição de 10 a menos 1, de 1 para 10, na verdade, diluiu 10 vezes, nós não conseguimos contar. A segunda placa, que foi a placa que foi obtida com a amostra diluída 100 vezes, ou de 1 elevado a menos 2, também não foi possível de contar, então a gente não consegue quantificar. A terceira placa também não foi possível, a gente conseguiu contar 311 colônias, então a gente passou um pouco daquilo que é considerado adequado para a contagem. Nessa placa ela foi diluída aqui de 10 a 3 vezes, de 1 dividido por 10 a 3, ou 10 a menos 3. Ou seja, essa aqui foi diluída 1000 vezes, não foi possível. Já para a diluição de 10.000 vezes, ou seja, ela foi diluída 10 a menos 4, nós obtivemos 37 colônias, que é justamente o adequado para a gente poder fazer a contagem. Em seguida, tivemos 3 colônias, e aí a gente passa a ter problema de superestimar ou subestimar demais as contagens, e na diluição 10 a menos 6 não tivemos nenhum crescimento bacteriano. Com isso, nós definimos 2 parâmetros importantes, e veja também que nesse processo nós plaqueamos 0,1 ml, que são as 3 informações chaves para a quantificação, que é a diluição, o número de bactérias e a alíquota que você utilizou. A ideia para fazer a contagem e para fazer
o cálculo correspondente do número de bactérias na solução original ou na nossa amostra, a ideia é a seguinte: se eu diluir 1000 vezes, eu tenho que multiplicar 1000 vezes para descobrir qual que era a quantidade de bactérias na solução inicial. Se eu diluir 10.000 vezes, eu vou ter que então multiplicar o número de colônias contadas na placa por 10.000 vezes para que eu possa encontrar o valor de células presentes na amostra inicial. Se eu usei uma amostra de 1 ml, eu não preciso, uma alíquota, né, de 1 ml para plaquear, para colocar na placa de Petri, eu não preciso me preocupar porque eu usei justamente 1 ml. Mas se eu usei 0,1 ml, né, ou 0,2 ml, é preciso fazer a correção da alíquota. Então, por exemplo, se eu fiz toda a minha conta utilizando uma alíquota de 0,1 ml, eu vou precisar multiplicar o meu resultado final por 10, né, porque a minha alíquota ela utilizou uma fração de 1 para 10 de ml para poder ser plaqueada e ser contada. Assim, tendo entendido o processo de diluição e a contagem das placas, a gente pode partir para os cálculos, né? Para entender a melhor forma de realizar esses cálculos. Então vamos trabalhar essa questão, né? As informações mais importantes para o cálculo do número de bactérias, elas vão ser a contagem de bactérias na placa selecionada, que no nosso caso foi 37 colônias, a diluição na qual nós obtivemos a contagem de 30 a 300 colônias, que no nosso caso foi a diluição de 10 a menos 4, ou de 1 para 10.000. A alíquota plaqueada, que no nosso caso foi 0,1 ml, ou de 1 para 10 ml. Né? Com essas informações a gente parte para o cálculo. Né? O cálculo é sempre em unidades formadoras de colônia, ou seja, a gente não tem certeza que todas as colônias... A gente tem uma boa expectativa de que cada colônia veio de uma célula, mas a gente não tem a certeza absoluta de que cada colônia veio de uma célula. Então a gente utiliza sempre a notação unidade formadora de colônia por ml ou UFC por ml. Para fazer esse cálculo, nós vamos utilizar a unidade formadora de colônia, vai ser igual a contagem de células na placa, que nós vimos acima, a correção na diluição, né? Nós vimos que nós utilizamos a diluição de 10.000 vezes, então a gente corrige a nossa contagem multiplicando agora por 10.000. E nós utilizamos também uma alíquota, né, para plaqueamento de 1 para 10, né, ou de 0,1 ml. E para correção dessa alíquota a gente tem que multiplicar a contagem por 10. Dessa forma, na nossa amostra original, nós tínhamos, né, uma contagem de UFC por ml de 3.700.000 UFC por ml. Né, em microbiologia, né, justamente para evitar trabalhar com sopa de zeros, né, e ter uma grande quantidade de zeros, a gente transforma isso na notação de exponencial da base 10. Dessa forma, o 3.700.000 acaba se tornando 3,7 vezes 10 elevado a 6 UFC por ml. Então a gente já sabe aqui a concentração de bactérias da amostra no início do seu, né, quando a gente começou as diluições, que era uma concentração de 3,7 vezes 10 a 6, ou 3.700.000 bactérias por ml, né? Ou melhor, UFC por ml, unidade formadora de colônia por ml. Então, né, nesse contexto, a gente, nessa aula, né, discutiu as técnicas que permitem o isolamento de micro-organismos em cultura pura ou a partir de uma única célula, e hoje a gente já sabe como é que faz para a gente conseguir uma célula só e poder trabalhar com essa célula posteriormente. Em seguida, a gente discutiu e aprendeu a técnica de diluições seriadas e como ela pode nos ajudar no processo de enumeração de micro-organismos, que é uma prática muito importante, tanto para estudos de biologia básica da célula, quanto para as aplicações mais próprias de campo, né? que estão relacionadas à utilização de micro-organismos, né? A utilização e controle de micro-organismos. Bom, pessoal, eu desejo que vocês tenham compreendido bem essas duas técnicas tão importantes e a gente fica à disposição para tirar qualquer dúvida que vocês tenham sobre elas, né? Tenho a certeza que em breve estaremos no laboratório para poder executá-las e poder, né,
falar sobre todos os detalhes dessa técnica, né? Mas o importante nesse momento é que você entenda o processo e que você entenda o conceito teórico por trás de cada uma dessas aplicações. Então, eu desejo para vocês uma excelente semana, né? E nos vemos em breve. Um forte abraço a todos.